Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar dessa jaqueira aqui. Esse quadro não tá pronto e é por isso que eu vou falar dele, que chega uma hora na pintura que eu fico parada, que assim, é um momento, eu acho que é igual a arrebentação no mar, sabe? Você vai tomando onda, ou você passa a arrebentação ou você volta para a areia. Todo quadro, toda pintura minha tem esse momento de frustração. Queria pintar uma jaqueira e andando aqui em São Paulo, eu tava até passeando com uma amiga, tinha uma jaqueira lá no fundo e eu tirei foto dela, é essa foto aqui, ó, bem feia e escura, mas ela me serviu de base para fazer isso. Tudo que tá aqui eu já tinha pensado antes no desenho. As araras, esse jacaré foi paixão à primeira vista. Ele é o jacaré albino que eu vi lá no Instituto de Ciências Naturais da Califórnia. Ele se chama Claude. Deixa o Claude lá, coitado, ele mora num aquário, né? E eu me apaixonei por ele. Eu olhei para ele, eu falei assim, esse jacaré eu vou pintar algum dia. Não sei em que lugar da minha pintura ele vai entrar, não sei como, mas eu vou pintá-lo. Então eu já tinha ideia que eu ia pintar uma jaqueira. Eu anoto as minhas ideias, então eu já tinha anotado uma jaqueira em algum lugar, daí eu anotei o Claude em outro lugar e assim vai. E quando eu resolvi fazer a jaqueira, eu resolvi colocá-lo aqui, né, junto com as araras e pessoas bem pequenininhas escalando a jaqueira e os paragliders também, né? Então tem gente, ó, chegando lá no alto, escalando. Ó, uma outra pessoa aqui. Essas pessoas eu fiz assim, a primeira que eu desenhei foi essa, daí eu desenhei a mão. Aí eu tava com tinta, daí vim e desenhei ela. O resto eu desenhei antes no papel, por causa da escala. Então eu peguei mais ou menos o tamanho dessa, para respeitar a escala, eu desenhei num papelzinho e daí eu fui passando para cá. Ó, tem mais uma aqui. E olha o jacaré, ele lembra aquela aula que eu falei de branco? Tá vendo o jacaré? Ele é albino, ele é branco, mas se a gente olha o detalhe dele, de branco, cor branca, que ele não tem muito. É o mesmo raciocínio. Depois que você vê branco de um jeito diferente na pintura, você vê para sempre, né? E começa a entender que coisas brancas, né, motivo de pintura, ele é colorido. Depois que eu conheci o Claude, eu fui no aquário aqui de São Paulo e lá tem também um jacaré albino, que chama Bino. Então tem um jacaré aqui perto também, parecido com ele. Então fica uma homenagem aos dois. Uma vez um amigo entrou aqui e ele me perguntou se eu tinha feito propositalmente as cores da bandeira do Brasil, né? Tipo, justo o jacaré é um réptil, é o ordem e progresso, né? Mas não, assim, quando ele falou eu falei, nossa, é mesmo? Mas eu não pensei nisso. É engraçado que o quadro, ele também acaba se desdobrando nos olhos de quem vê, né? Quem vê uma coisa acha e tem um raciocínio às vezes diferente do pintor que nem passou pela cabeça. E o que me frustra é que nesse ponto do quadro eu já trabalhei muito, mas eu não tenho clareza para onde eu estou indo. E é incrível, isso acontece com todo o quadro que eu pinto. Ele chega nesse ponto, é o ponto da frustração mesmo. Ou eu pego do jeito que eu tenho a imagem na minha cabeça, mesmo que não seja clara, começo a desenhar essas folhas e vou em frente, ou eu desisto dele. E daí eu sempre vou em frente, ele sempre fica melhor do que eu imaginei. A árvore inundada passou por isso, a jabuticabeira também. A árvore inundada teve assim essa etapa de eu estar pondo a água nela e eu ainda não sabia que animais entravam, eu não sabia direito fazer o espelho d'água, eu não sabia direito que vegetação teria. Nesse ponto da árvore inundada é o ponto que eu tô agora. Então ele espera muito trabalho ainda tem que pintar muito ele e eu tenho uma leve ideia de como ele vai ficar. Isso que eu acho gostoso em pintura, você entra assim num terreno, é como se
a inspiração soprasse mesmo. É como se uma coisa que não te pertence. Você vai fazendo, vai crescendo e vai aparecendo, mas vai aparecendo só se você trabalha. Então, a jaqueira, eu já fiz aqui tudo que eu sabia que eu queria. Só que ele ainda falta coisa. Eu tinha pensado em fazer folhagem aqui e aqui, mas daí eu fiquei com medo de tampar o céu, eu ainda não me encontrei no desenho direito. Aqui dentro, ó, eu queria criar uma coisa mais rica do que só esse buraco com a menina. Eu queria iluminar dentro, mas não sei direito como fazer. Então eu estava pensando em mudar esse caule para marrom, deixar ele mais marrom, porque eu fiz ele verde como se fosse musgo, né? Só que assim, se ela tá no alto de algum lugar recebendo sol, ele não pode ter tanto musgo, ele teria que ter mais folha em volta, ter mais umidade. Então eu pensei em pôr mais folha, só que daí o verde, se eu ponho mais folha, ponho uma folhagem aqui, que como aquelas plantas que vão subindo nas árvores, né, uma trepadeira, a folha ela vai se confundir com o caule. Então pensei em colocar o caule mais marrom, deixar a folha mais pro verde. Eu achei legal essa ideia. Então me dá um pouco de pena de encher de folha e deixar ele mais marrom. Mas ao mesmo tempo não tem muita alternativa, porque do jeito que tá eu não gosto. Então do jeito que tá ele não vai ficar. Então eu tenho que tentar uma coisa diferente. E eu quero encher de mais gente, mas antes de eu pôr mais gente, mais paraglider, eu queria resolver essa coisa da composição, dessa solidão dela. Pôr algumas montanhas lá embaixo, então como se ela estivesse no alto de um lugar e dá para ver assim aquelas montanhas que vão azulando, sabe? Que a gente vê até o final. Então eu vou seguir pintando ele e vou gravar. Pode ser que eu coloque as folhas e dê tudo errado. E daí eu tenho que apagar. Vamos ver no que dá, tá? Então eu vou pintando, filmando e vocês vão acompanhando. Eu gostei da jaca, sabe? Essa jaca eu pintei dando um efeito de textura nela. Então se você passa a mão aqui, ela tem um espinho mesmo, sabe? Eu quis deixar a tinta grossa, assim, com pontas. Então aqui, ó, é cheio de ponta a tinta. Eu gosto muito do efeito dela, então pensei em a gente fazer o exercício da jaca hoje, para aprender a mexer não só com paleta de amarelos, mas também com toda a textura dela. Eu vou fazer numa telinha pequena, nessa. Mas se você não tiver uma tela pequena, dá para fazer o exercício em cima de um papel cartão grosso, um papelão de uma caixa, é só recortar uma caixa e ter um papelão, uma placa de MDF, qualquer superfície que você tenha, uma madeira velha, né? Só para treinar mesmo. Assim, fazendo exercício de pintura, você vai adquirindo um vocabulário. Que quando você for pintar aquilo que você imagina, os seus quadros, né, tirar do caderno de ideias as coisas que você quer fazer, você já tem um vocabulário de como resolver coisas que você imagina. Essa jaqueira, a jaca, a fruta, eu resolvi fazer essa textura no processo de pintura. Quando ela estava ainda no meu caderninho de ideias, eu não sabia que ia fazer essa textura, esses espinhos assim. Tanto que primeiro eu pintei ela lisa e depois que eu decidi que ela teria a textura que a jaca tem mesmo, né? Que é aquela, não é um espinho, né? Mas é aquele relevo dela. Fazendo exercício é isso que você vai adquirir, esse vocabulário de às vezes pintando o que você imagina, o seu projeto, daí você parte para uma textura, uma pintura mais lisa, como quiser, tá? Vamos lá? Eu vou desenhar com lápis carvão uma jaca. Então vamos lá. Não lembro a paleta que usei, sempre esqueço.
um amarelo cadmio, um ocre amarillo e um azul cobalto. Não parece que ela tem azul, né? Mas ela tem. Foi o cobalto que fez, por exemplo, aqui tem esverdeado, ó. É o cobalto, é o azul cobalto. E a sombra eu fiz terra de cena natural mais cobalto. Então vamos lá. Isso sai, isso sai, isso sai. Ó, vou fazer o tom escuro primeiro, que é esse marrom. Dependendo da marca, a cor muda. Então, olha, é a mesma cor, só que essa é da Acrylex e essa é da Alba, que é uma indústria argentina. Ele tem mais pigmento, então ele dá tons diferentes na paleta. Eu gosto muito desse Siena Natural aqui, que não é, sabe, só porque tem gente que tem preconceito, né, com tinta nacional. Não é porque é nacional, porque as holandesas, elas também têm um tom bem claro do Terra Siena diferente, quer ver? Ó, ela fica diferente também, que é essa aqui, a terceira. Ela é um intermediário entre essa argentina e essa brasileira. Eu gosto mais no mais escuro. Com o tempo, você vai usando aquela cor para aquilo que você precisa. Então não tem essa coisa do melhor ou pior. O mais claro, ele pode ser melhor para algum trabalho e o mais escuro para outros. Aqui eu pus um vermelho de alizarim. Que junto com o azul faz uma cor bem escura, chegando no preto. Em academia de arte, geralmente se faz a paleta ao contrário, do escuro para o claro. Mas, sei lá, eu trabalho melhor assim. Então, para mim é uma coisa meio intuitiva fazer desse jeito. Você faz a paleta também do jeito que você quiser, do jeito que melhor funciona para você o degradê das cores, se é daqui para lá, de lá para cá. Aqui, ó. Eu vou começar a sujar a tinta, quebrá-la com um tom mais escuro. Eu só tô misturando tinta com o próprio óleo que ela tem, né? Esse azul aqui tinha bastante óleo quando eu tirei do tubo. Quando a gente começa a pintar, a regrinha é sempre do magro para o gordo. O que que isso significa em pintura a óleo? Que você vai colocar menos óleo clarificado, ou líquido, nas primeiras camadas de tinta. Então começa com a tinta menos oleosa e nas outras demãos vai colocando mais óleo. Sempre assim? Sempre assim. E aqui a luz eu vou fazer com branco. Então vamos lá.
Agora é mais legal. Vou pintar. Quando eu pintei essa, ela tinha uma demão bem lisa de amarelo, porque eu decidi, como eu já falei, a textura fazer depois. Aqui, no nosso exercício, eu vou tentar ir direto para esse efeito, tá? E daí a gente vai fazendo as demãos já com ela texturizada, assim. Então, começo com tom médio e vou colocando já a sombra onde que sei que vai ser sombra e luz onde sei que vai ser luz. Deixa eu pegar uma de referência. Acho que eu vou pegar essa daqui, ó, como referência. Vamos fazer ela. Tá? Ela tem... Eu esqueci de pôr ocre na paleta. Ela tem essa parte mais de ocre. Ocre... Eu escrevi em espanhol, né? Ocre amarillo. Meu ocre acabou. Meu ocre acabou e nessa paleta tem ocre. Então, o que eu vou fazer? Terra de siena natural junto com amarelo cadmio e vamos fazer o ocre assim. Mesmo porque com as cores primárias dá para fazer tudo, então nada de desespero se acabar. Se você não tiver paleta, se você não tiver todas as cores, tendo as primárias, você se vira. Olha o nosso ocre. Essa tela eu comprei ela na loja de material artístico e eu não fiz imprimação nenhuma antes de começar a pintar. Do jeito que ela veio, eu coloquei aqui. Bom, para fazer a textura, eu nem lembro o pincel que eu usei. Você pode fazer com qualquer pincel. Agora eu peguei um chato, mas dá para fazer com outros pincéis. Então, deixa eu pegar um redondo aqui. Ó, funciona. Tá? Mesma coisa, fazer com pincel chato ou redondo. É o pincel que te obedece, não é você que obedece o pincel. Eu não tô trocando o pincel para pegar sombra ou luz. Ó, agora eu vou pegar um amarelo mais claro. O pincel tava sujo da sombra. Não tem problema. Você não precisa ter um pincel para cada cor que está na sua paleta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pincéis para pintar. Com um só, seja chato ou redondo. Agora eu vou fazer um pouco redondo, ó. Funciona.
Se você tiver dificuldade, achar que assim, da sombra para a luz ele está muito sujo, é só limpar, passar num pano velho que você usa para limpar o pincel e daí põe a cor mais clara. Mas comigo tem funcionado, ó. Ele sujo, põe o cor de luz e tá tudo bem. Ó, agora já tô começando a fazer a textura, ó, que é colocar e puxar, ó. Você deixa a tinta mesmo, ó, com chato. Vou pegar aqui essa luz com branco. Material artístico geralmente custa caro, né? A pintura, pintar é algo que custa mais do que, sei lá, escrever. Escrever você precisa de uma caneta e um papel. Pintura não, você precisa de mais, né, material, precisa da tela, do óleo, pincel, a tinta, são coisas que custa caro. Para quem está começando, eu acho que se você quiser gastar dinheiro, é melhor gastar em tinta, né? Que você, uma ou outra, né? Assim, as primárias, uma qualidade melhor, vai te dar mais opção de cor, misturas mais legais do que em pincel. Essa história de pincel é melhor, pincel importado, pincel caro, pincel isso, pincel aquilo, sabe? Isso no fundo é besteira. Dá para você pintar coisas muito legais com pincel barato e guardar seus recursos para coisas mais importantes. Então, se você não está satisfeito com a pintura, às vezes a gente, quando está começando, a gente acha isso, né? Que a gente não está satisfeito porque não tem o material adequado. Geralmente não é, né? Se dedica a estudar, que sua pintura vai crescer mesmo com um material mais em conta. Olha, já começa a ter aquela carinha de jaca. É esse jogo de luz e sombra. Ó, ai, tá dando certo, ó. Vai dar pra eu dar nessa, nem precisa secar. Sem óleo nenhum aqui, tá? Ela tá tinta do jeito que saiu do tubo, ó. Colocando e puxando, ó, minha mão gira um pouco. Então tem que ter bastante tinta. Tá vendo? Ó, e puxa. E assim você vai texturizando. Não sei se alguém tá pintando jaca, né? Acho que não. Mas o motivo que você esteja fazendo a sua pintura, seja uma montanha, uma roupa, qualquer coisa, você pode texturizar assim. Então, ó, você deixa a tinta mesmo. Como esse pincel estava sujo de várias cores da paleta, a hora que eu deixo a tinta, olha, fica mais escuro, fica um amarelo médio. Vamos fazer com a luz. Ó, peguei o branco. Ó, você deixa. Vai fazendo isso nela inteira. Foi assim que eu fiz minhas jacas queridas.
Ai, que bom, não vai nem precisar secar e esperar uma segunda demão. A gente já resolve ela agora. Ó, puxa a tinta para cima. Vou voltar a fazer com redondo um pouquinho, fazer essas... Ela nem tem, né, uma sombra tão escura quanto essa, né? A que tá embaixo, que não recebe tanta luz, ela é mais escura. Mas vou fazer aqui. Se esse lado aqui, esse lado tá na sombra, o sol tá aqui, né? Então vou ter que clarear um pouquinho mais. O sol tá aqui. E quanto mais tom você tem do escuro e de luz, mais você dá esse efeito de profundidade nela. Ó, em algumas puxadas ela vem e fica igual um espinhozinho. Em outras não. Ó, já parece que faz parte, né, da... Vê como é rapidinho? Quando você sabe o que quer, você encontra soluções. Eu demoro para pintar meus quadros. É porque eu começo sem saber muito bem o que eu quero, assim. Eu começo, sei lá, eu tenho 60% dele na minha cabeça. E daí ele sempre fica no final diferente do que eu imaginei no começo. Então essa construção do tema, das coisas que eu quero narrar com tinta, a composição que demora mais. O pintar, quando você sabe o que você quer, é rápido. Ai, bonita! Adorei pintar. Agora, olha, eu já tô feliz e contente com ela. Então, o que eu vou fazer, ó? Você raspa a paleta com uma espátula. Isso daqui, ó, é sombra, né? É o tom escuro. Então vai pegando com o pincel e termina aqui, ó. Usar tudo da tinta. Mesma coisa com a luz. Sobrou todo esse amarelo, ó. Raspa ele. Pega o pincel, chato ou redondo, ó, agora sim. Lembrando que não tem nada de óleo aqui, hein? Não tem óleo clarificado nem líquido. Devia ter tirado isso daqui, né? Não usei. Vamos usar até a última gota de tinta. Ficou com umas coisas assim pra cima, ó. Dá pra ver? Que ele fica, tá vendo? Assim dá pra ver, né? Então ele fica esses espinhos, apesar da jaca não ter espinho, né? Ela tem um relevo. Ela tá pronta, né? A fruta. E eu vou continuar pintando, pôr o céu, pôr uns paragliders. Esse exercício eu fiz em tela, assim, porque tem tido tanto retorno no canal. O canal é novinho, né? Começou agora em janeiro e tem tido tanto retorno, eu recebo tanta mensagem, as pessoas gostam. Pensei em fazer assim em tela para sortear.
Eu vou armar outra paleta para fazer o céu. Então, ó, espátula, é só limpar no paninho de guerra. Ó, eu pus um pouco de vermelho para a cor do céu. Ah, aqui tem azul cerúleo, porque não é cobalto. Olhando bem, quer ver? Vou olhar minhas anotações, confirmar. Pus um violeta também. E por que eu pus o violeta? Porque ele é complementar do amarelo. Então, como o quadro, a cor principal dele é amarelo, o violeta faz a ruptura de tom, faz sombra colorida, e ele entra na paleta. Então, vou colocá-lo aqui. Se você não tiver o violeta, é só misturar o vermelho de alizarim com o azul cobalto. Daí você faz o violeta, não precisa ter a tinta. E eu nem pus violeta aqui nessa mistura, tá? Ele tem o vermelho, o cobalto, azul cerúleo e um pouco de branco. Mesma coisa da pintura da fruta, tá? Eu não coloquei aqui nenhum óleo. É sempre do magro pro gordo. Se eu fosse dar uma segunda, uma terceira demão no céu, daí sim, você vai colocando mais óleo. Na junção do céu com a fruta, qualquer junção assim, ó, dá para esfumaçar. Como a nossa aula de hoje é de textura, e eu tô fazendo esse daqui, esse quadrinho, era só para fazer a jaca, mas tá na mão, né? Então eu acho que eu vou brincar com umas nuvens aqui e fazer as nuvens com textura. Vai ser a mesma coisa da jaca. Então, ó, pintadinho de azul. Ah, ficou parecido, né? Uma jaca que saiu do quadro ela. Ai, gente, adoro pintar. Não é a melhor coisa da vida pintar? Ninguém inventou nada melhor ainda. Então vamos brincar com textura. A aula já era para ter terminado, né? Era só fazer a jaca. Mas como vou sortear lá para vocês, vou fazer algumas coisas, vou fazer umas nuvens com essa textura. Nuvem não é branca. A gente pinta com a paleta de cor do quadro. Então, esse quadro, ele tem como cor predominante o violeta e o amarelo, né? Predominante o amarelo, mas o violeta que é a complementar. Então, com o violeta, o amarelo e o azul, eu vou fazer tons de branco claro para fazer a nuvem. Como? Assim, ó. Qual é o único cuidado que tem que ter? É que o amarelo com o azul fica verde, né? Então, para não esverdear tanto a nuvem, vou colocar os tons mais puros. Vou pôr o branco com um pouquinho, com o azul. Fazer umas nuvens distantes. Sim, desse tamanho. Acho que desse tamanho tá bom, né? Depois põe uns paragliders, umas pessoas subindo. Eu já faço ele texturizado, ó. Eu já puxo o branco igual a jaca, ó, pra cima. Textura você faz se você quiser. Ó, esses são os pincéis sujos da jaca. A gente, num quadro só, você trabalha com as mesmas cores. Então, não é porque pintou a jaca, a fruta, não vai pintar a nuvem com o mesmo pincel. Tudo a mesma paleta. Como é nuvem,
Ó, eu tô pondo muito branco para isso daqui ser luz. Tá, olha, ficou um amarelo clarinho. Coloquei vermelho. Ó, um pouquinho do vermelho. Ó, agora eu pus o amarelo com azul, ele esverdeou. Pode verde na nuvem? Pode. Aliás, esse verde aqui eu pus em luz. E aqui eu não pus ainda, vou pôr agora. Agora eu vou com branco puro. Eu vou usar esse resto de azul, acho que vai ter que fazer mais para pintar as laterais. E é isso, nossa aula de textura é isso. Viu? Olha ele de lado. As nuvens também, ó. Eu coloquei muita cor nas nuvens, mas olha, de longe ela parece branca, né? Aí pra vocês ela tá branca. E olha. Mas ela tem tudo, rosa, amarelo, um pouco de verde. Ó. E a jaca também, ó. Já tem verde. Esse marrom é mistura de cor, não é o marrom do tubo. Com essa mesma mistura de cor que eu fiz no início, é o que eu vou fazer o caule aqui. E daí passar esse amarelo claro para ele ficar assim. Pronto, o quadrinho feito, ó. Vai para vocês. Eu resolvi colocar um menininho buscando uma pipa que a rabiola enroscou ali, ó, na jaca, tá? Nossa aulinha de textura concluída. Eu vou sorteá-lo entre os inscritos lá do resumo da semana. Não sei onde você está me vendo agora, se você está vendo pelo YouTube, é só ir lá em cima no computador, no YouTube, lá em cima tem o resumo da semana. Coloca seu e-mail lá que você vai concorrer a esse quadrinho. Se você está vendo pelo YouTube no celular, você tem que colocar à direita e no sobre e resumo da semana. Se você está vendo no nosso site, o resumo da semana, a inscrição para o resumo da semana está à sua direita. No Facebook, lá em cima no cadastre-se, é só clicar o cadastre-se do Facebook, ou no Instagram eu vou deixar o link de cadastro lá na bio lá em cima. Então, tchau, muito obrigada por virem até aqui comigo, deixe seu like, comente aqui se você gostou e até o próximo vídeo. Até mais!